Minha irmã tentou sequestrar meu casamento com um anúncio de gravidez surpresa, então eu convidei o ex-namorado dela para expor que ela ainda o estava enrolando mesmo depois do casamento. 3 dias atrás eu me casei com meu namorado Jason. Minha irmã mais nova e mimada, Alison de 26 anos, também estava presente e planejava roubar meus holofotes, mas infelizmente para ela eu estava 2 passos à frente o tempo todo. Cerca de uma semana atrás a confeiteira responsável pelo nosso bolo de casamento me disse que minha irmã a havia contatado e dito que queria que ela trouxesse outro bolo para o dia do casamento e que queria que fosse um bolo de anúncio de gravidez. Alison havia dito a ela que aparentemente fui eu quem pediu isso, mas pedi que ela contatasse a confeiteira. Ela até se ofereceu para pagar o dobro do valor que eu estava pagando pelo bolo para que ela o trouxesse e mantivesse segredo de mim porque aparentemente minha irmã queria me surpreender. Felizmente ela foi esperta o suficiente para não confiar em outra pessoa, e essa era alguém com ética e moral, então ela decidiu falar comigo primeiro. Assim que ela me contou tudo isso, juntei as peças e imaginei que Alison provavelmente faria alguma cena estúpida para chamar a atenção no meu casamento, e eu estava certa, então decidi ficar à frente dela. Eu poderia facilmente não a ter convidado, mas fiquei muito irritada por ela estar tentando estragar o único dia que deveria ser sobre mim. Parecia que ela simplesmente não conseguia tolerar minha felicidade, e isso realmente me chateou muito, porque embora eu também não gostasse dela, eu nunca faria coisas idiotas como essa por atenção. De qualquer forma, decidi me vingar dela, e é isso que literalmente dividiu a família agora. E meus pais estão muito irritados comigo pelo que eu fiz. Permitam-me explicar o que aconteceu. Então, no dia do casamento tudo correu bem durante a cerimônia e foi depois disso que o bolo deveria ser cortado, mas assim que Jason e eu estávamos prestes a cortar nosso bolo, Alison disse que tinha um anúncio a fazer e pediu à nossa confeiteira que trouxesse outro bolo. Todos ficaram chocados, exceto Jason e eu, porque eu já havia contado a ele que isso ia acontecer e eu havia planejado tudo. O bolo dela era um anúncio de gravidez, tinha parabéns pelo bebê escrito em glacê, e assim que as pessoas viram isso começaram a enlouquecer e tentar parabenizá-la e ao marido dela. Meus pais foram os piores, eles literalmente começaram a soluçar e se esqueceram completamente de mim. Pelo menos alguns dos meus parentes tiveram o bom senso de ficar ao meu lado e não se aglomerar em volta dela, porque afinal, era meu casamento e isso era extremamente inapropriado. Depois que todos terminaram de parabenizá-la, ela tinha o sorriso mais presunçoso no rosto quando disse que provavelmente deveríamos voltar ao nosso casamento. Decidi chamar a única pessoa que eu sabia que poderia estragar tudo para ela. Para ser honesta, eu nem me importava que isso estivesse acontecendo no meu casamento, isso só tornou as coisas mais memoráveis para todos, especialmente para minha irmã. Então, depois que ela disse que provavelmente deveríamos voltar ao nosso casamento, eu sorri para ela e disse que estava muito feliz por ela, e isso foi um pouco surpreendente para ela. Mas então eu também fingi confusão e pedi que ela esperasse um pouco porque alguém importante estava faltando e a celebração estava incompleta sem aquela pessoa especial, e essa foi a deixa para meu convidado especial entrar na sala, exatamente como havíamos planejado. Sei que vocês estão esperando para descobrir quem exatamente é essa pessoa. Então, por acaso, era o ex-namorado de Alison, com quem ela namorou logo antes de seu marido. Então, o marido dela, Eric, e ela costumavam trabalhar juntos quando começaram a namorar. Antes disso, Alison namorava Jared, seu ex-namorado da faculdade. Eles moravam juntos, mas estavam tendo muitos problemas de relacionamento porque Jared estava pronto para se casar e Alison não. Pelo que sei, houve definitivamente uma traição, porque minha mãe me disse que Alison começou a namorar Eric há 3 anos e eles estão casados há 1 ano. Mas tenho alguns amigos em comum com Jared e eles me disseram que Jared e Alison nem sequer haviam terminado até quase 2 anos e meio atrás. Calculei os tempos dos dois relacionamentos no ano passado, no casamento deles, e cheguei à conclusão de que era impossível não ter havido nenhuma traição. Ela estava saindo com Jared e Eric ao mesmo tempo por pelo menos 6 meses, até Jared sabia disso e deve ter percebido quando ela se casou. Mas ele teve o bom senso de não falar sobre isso e foi muito gentil para arruinar o relacionamento dela com Eric de propósito naquela época. Eu também não falei sobre isso durante o último ano ou mesmo antes, já que não achei que valesse a pena. Então, ninguém percebeu que Alison meio que estava traindo Eric no início do relacionamento deles. No entanto, não achei que houvesse necessidade de esconder isso das pessoas, já que ela estava se esforçando para criar drama e chamar a atenção até mesmo no dia do meu casamento. É por isso que depois que a confeiteira me contatou para me contar o que Alison estava planejando, deixei que ela seguisse com seu plano e decidi contatar Jared pelas costas dela, porque achei que era hora de Eric descobrir a verdade. E também havia alguns outros motivos para eu seguir com isso, que eu nem sabia até falar com Jared. Quando liguei para ele na semana passada, estava cética sobre se ele gostaria de participar ou não, porque isso era apenas um drama entre Alison e eu. Ele realmente não precisava se envolver. Mas assim que eu disse a ele que Alison estava grávida e planejava anunciar isso no meu casamento, ele pareceu muito chocado porque aparentemente ela havia mantido contato com ele todos esses anos. Não era como se ela tivesse expressado seu amor por ele ou algo assim, mas a cada 2 semanas ela perguntava como ele estava e o que ele estava fazendo. E me corrija se eu estiver errada, mas se você terminou com seu ex e está casado com outra pessoa, não há necessidade de manter contato com seu ex, especialmente quando você nem sequer terminou com aquele cara até ter certeza sobre o outro. Então, ela parecia estar se saindo muito bem e Jared achava que ela estava meio que o enrolando. Ele também notou que nas últimas semanas ela não
não o havia contatado, e provavelmente era por causa da gravidez. Ele se sentiu traído pela forma como ela o fez sentir que ainda se importava com ele, mesmo estando casada com outra pessoa e tendo lhe dado esperança. Então, quando contei a ele meu plano, precisei convencê-lo um pouco, mas ele acabou concordando em vir, e quando ele entrou na sala no dia do meu casamento, o sorriso de Alison sumiu completamente do rosto. Todos os outros que conheciam Jared também pararam de sorrir e tudo ficou muito tenso e estranho. Jared não ficou parado por muito tempo e nem sequer rodeou. Ele foi direto até Alison e a parabenizou pela gravidez, e então disse a Eric que era muito doce da parte dele permitir que ela ainda mantivesse contato com ele, mesmo que eles tivessem terminado há muito tempo e ela até mesmo estivesse saindo com os dois ao mesmo tempo. Obviamente Eric não fazia ideia de nada disso, então ele ficou muito surpreso. Ele nem sabia o que dizer. Depois disso, Jared agradeceu a mim e a Jason por o convidarem e então saiu. Depois disso houve alguns minutos de silêncio e então o caos completo. Eric começou a gritar com Alison sobre o que acabará de descobrir, e então os dois saíram furiosos. Meus pais começaram a gritar comigo por ter feito algo tão sorrateiro e insano só para me vingar da minha irmã por algo tão trivial e pequeno, mas eu não estava interessada nisso. Então eu disse a eles que se eles não gostassem do que eu tinha feito, eles também podiam ir embora. E eles foram, junto com alguns outros convidados que não pareciam aprovar o que eu tinha feito. As pessoas que ficaram eram alguns parentes e a maioria dos meus amigos. Felizmente poucas pessoas tinham ido embora e ainda podemos continuar com o casamento como planejado. A única diferença era que meus pais não estavam mais presentes. E honestamente, na época eu estava bem com isso. Depois que tudo isso aconteceu, ninguém mais mencionou Alison. Antes de irem embora, eles apenas me parabenizaram pelo casamento e foram embora. Quando voltamos para casa depois disso, Jason e eu tínhamos certeza de que tínhamos feito a coisa certa. E na verdade, ainda temos. No entanto, no dia seguinte ao nosso casamento, meus pais me deram um ultimato durante a visita. Eles vieram de manhã e fiquei bastante surpresa ao vê-los porque da última vez que nos vimos eu havia dito a eles que eles eram livres para não comparecer ao meu casamento e eles tinham ido embora. Mas depois disso eles invadiram minha casa e me disseram que por minha causa o casamento da minha irmã estava em apuros. Aparentemente Eric, como qualquer ser humano sensato, estava muito chateado com Alison porque ela havia mantido contato com Jared, apesar de estar casada com ele há quase um ano. Ele também estava muito chateado com o fato de ter havido uma traição, porque isso significava que ela tecnicamente o havia traído no início do relacionamento e ele nunca soube disso. Ele se sentiu um tolo e eu não podia culpá-lo por isso. Alison o fez de tolo e tudo que eu fiz foi expô-la. Não acho que fiz nada de errado. Se alguém arruinou o casamento deles foi a própria Alison. Não entendo por que meus pais estavam me culpando por isso e comecei a brigar com eles porque achei muito injusto. Mas eles me disseram que não estavam ali para discutir comigo. Eles só estavam ali para me dizer que se eu não pedisse desculpas a Alison e Eric e dissesse a eles que tudo o que Jared havia dito naquele dia era algo que eu havia inventado como uma brincadeira, eles nunca mais falariam comigo. Achei uma ideia muito estúpida porque mesmo que eu dissesse que era tudo uma brincadeira, não acho que Eric seja cego, e tenho quase certeza de que ele seria capaz de perceber que estávamos apenas tentando encobrir o que havia acontecido. E mais importante, eu realmente não queria fazer nada disso. Isso não foi uma brincadeira que deu errado, essa era a verdade, e acho que era importante que ela viesse à tona eventualmente. Eu disse aos meus pais que não ia me desculpar por nada, e se eles não gostassem disso podiam ir se danar. E eles começaram a gritar na minha cara me chamando de egoísta e mesquinha porque o que Alison tinha feito não era nada em comparação com o que eu tinha feito. Eles disseram que eu tinha exagerado completamente e que tinha perdido a cabeça porque isso refletia mal não apenas em Alison, mas em toda a família, e eu nem parecia me importar com isso. Eventualmente eles foram embora, minha mãe e eu nos bloqueamos, mas não consigo parar de pensar no que eles disseram. Talvez eu tenha exagerado um pouco, mas foi Alison quem começou, e sua intenção inicial era fazer do meu dia de casamento o dia dela, e eu dei a ela exatamente o que ela queria. Então, ainda não entendo como eu sou a vilã aqui. Enfim, sou a babaca por arruinar o casamento da minha irmã? Atualização. Olá a todos. Primeiramente, muito obrigada por todas as respostas. Significa muito para mim e meu marido que tantas pessoas estejam do nosso lado. Também responderei algumas perguntas que as pessoas tinham para nós. Muitas pessoas queriam saber como exatamente eu tinha muitos amigos em comum com Jared. Basicamente, Jared e Jason foram para a mesma escola de ensino médio, mas como ele era um aluno do terceiro ano, não era amigo do próprio Jason. Aconteceu que ele fazia parte do time de futebol americano e muitos dos amigos de Jason estavam no time. E foi assim que eles conheceram Jared. E eu sou amiga de muitos dos amigos de Jason que eram amigos de Jared. E foi assim que soube sobre o relacionamento deles, a traição e tudo mais. No entanto, Jared e eu nunca fomos particularmente próximos e esta é a única vez que conversamos muito, enquanto planejávamos tudo isso, então infelizmente não tenho uma resposta sobre por que exatamente Jared não a cortou de sua vida após o término. Mesmo depois de ter descoberto que ela o estava traindo com Eric. Não somos próximos o suficiente para ter tido discussões como essa, e acho que isso é muito pessoal. Sei que ele ainda a ama e sinto pena dele, mas não sou psiquiatra, não vou entrar nisso se não precisar. Eu tinha um plano, ele concordou e era tudo que precisávamos conversar. Além disso, não sei nada sobre os sentimentos dele por Alison ou por que ele fez o que fez. Quanto a Alison,
É claro que eu não saberia o que estava acontecendo na cabeça dela quando ela estava tentando manter contato com Jared, mesmo depois de ter terminado com ele e estar em um relacionamento sério com Eric, então infelizmente não tenho respostas para isso. Enfim, já faz uma semana desde o meu casamento e agora estou realmente superando tudo isso. Não me importa se Eric e Alison se divorciam ou optam por ficar juntos, simplesmente não me importa. Importa muito para meus pais, e eu entendo isso. Já nos bloqueamos, então não vamos mais nos falar. Me senti meio mal com isso, mas eu deveria ter imaginado que seria assim eventualmente porque sempre soube que minha irmã é praticamente a filha favorita deles. É triste, mas é o que é. Não posso evitar. Durante toda a minha infância tentei muito agradar meus pais, mas minha irmã era mais nova, então ela era simplesmente especial para eles. Não vou mentir, eu costumava ter muito ciúme dela, mas à medida que crescíamos o ciúme se transformou em ressentimento e eu simplesmente comecei a evitá-la. A única razão pela qual ela foi convidada para o meu casamento foi porque meus pais insistiram e porque ela me convidou para o dela. E quanto ao que eu disse sobre ela ser uma pessoa que busca atenção, essa parte é verdade. Ela realmente não suporta que eu receba atenção de todos e sempre quer fazer com que tudo gire em torno dela. Essa foi parte da razão pela qual eu comecei a evitá-la inicialmente. E agora obviamente vamos permanecer sem contato um com o outro. Ainda não ouvi ninguém da família, exceto as pessoas que sei que estão do meu lado. Todos os outros me bloquearam ou não querem nada comigo. E eu estou bem com isso. Se minha atitude de me defender irrita tanto as pessoas, então elas provavelmente não deveriam estar na minha vida. Também não mantive contato com Jared. Apenas o agradeci por mensagem depois que tudo terminou no dia do meu casamento e ele respondeu dizendo que estava feliz por ter tido o encerramento de que precisava. Então, também não sei se Alison já entrou em contato com ele ou não. Se ela o fizer, tenho quase certeza de que ele me contará, mas por enquanto tudo está suspeitosamente silencioso. De certa forma, porém, é bom para mim e para Jason porque estamos aproveitando nossa vida de recém-casados, e dentro de alguns dias partiremos para nossa lua de mel. Só espero e rezo para que qualquer drama que meus pais ou Alison tenham que causar, eles o façam antes de nossa lua de mel, porque depois que formos não vou mais tolerar essas bobagens. Na verdade, mesmo que eles tentem entrar em contato comigo antes disso, sei o que fazer, vou colocá-los em seu devido lugar e acabar com isso de uma vez por todas, porque acho que todos eles me mostraram exatamente qual é o meu lugar com eles, e é hora de eu fazer o mesmo por eles também. Atualização 2. Eu estava certo sobre Jared. Ele entrou em contato comigo assim que Alison mandou uma mensagem. Foi ontem mesmo que postei uma atualização aqui, e algumas horas depois Jared me mandou uma mensagem dizendo que Alison o havia ligado e pedido para se encontrar com ele. Aparentemente ela queria falar com ele pessoalmente, e então ele foi encontrá-la em um café. Mas teve o choque de sua vida ao perceber que Alison e Eric estavam lá. Foi meio que uma emboscada. E assim que ele chegou lá estava prestes a sair, mas Eric o impediu e começou a gritar com ele. Disse para ele ficar longe, como se a culpa fosse de Jared. Jared tocou nesse ponto e disse que não tinha problema em ficar longe de Alison. Na verdade, era isso que ele queria para si mesmo após o término porque precisava de tempo para se curar e superar ela. Mas foi ela quem continuou tentando voltar para a vida dele e manteve contato com ele. Então se ele queria gritar com alguém, provavelmente deveria gritar com Alison em vez de culpá-lo. Eric se recusou a acreditar em nada disso e disse que Alison havia lhe dito que era ele quem continuava entrando em contato com ela e ela apenas respondia por educação, mas Jared estava preparado com as provas. Então simplesmente pegou o celular e mostrou a Eric as capturas de tela de suas conversas com Alison. E é claro, todas elas apenas provavam que era ela quem continuava entrando em contato com ele. Depois disso Eric não tinha nada a dizer, então Jared aproveitou a oportunidade para sair, e tenho quase certeza de que depois disso não há saída para os dois a não ser o divórcio. Quando Jared me contou tudo isso, explicou que havia ido encontrar Alison pela última vez porque realmente a amava, mas por causa do que ela havia feito ele nunca mais falaria com ela. E acho que é bom para ele. Ele precisa seguir em frente porque a Alison simplesmente não vale a pena. Também acho que Eric precisa deixá-la porque ela definitivamente tem problemas na cabeça. Não consigo imaginar fazer coisas assim com não um, mas dois caras, um dos quais você está prestes a ter um bebê. É simplesmente repugnante e tenho certeza de que meus pais encontrarão uma maneira de justificar isso também e tentar me culpar por tudo. Eles ainda não entraram em contato comigo, mas depois do que acabou de acontecer tenho quase certeza de que o farão, e estou realmente apenas esperando por isso porque também tenho muitas coisas a dizer a eles. Atualização 3. Então, hoje 3 dias após minha última atualização minha família finalmente veio me visitar. Eu havia contado a vocês que meus pais e Alison me haviam bloqueado, então em vez de me desbloquear e entrar em contato por mensagens ou ligações eles decidiram me fazer uma visita para me irritar pessoalmente. No entanto, ainda os convidei a entrar para que pudéssemos conversar e acabar com esse relacionamento estranho que tínhamos. Meus pais começaram dizendo que ao longo da minha vida eles nos trataram igualmente, mas eu sempre tive ciúmes da minha irmã sem nenhuma razão real. Quer dizer, eles tinham tudo completamente ao contrário, eles nunca me trataram igualmente, mas eu não fiquei com raiva, apenas os deixei falar porque queria ver onde eles queriam chegar com isso. Então eles me disseram que no dia do meu casamento minha irmã só queria compartilhar minha felicidade e foi por isso que ela pensou em anunciar a gravidez no mesmo dia, porque ela genuinamente pensou que eu ficaria feliz por ela. Mas estava claro que eu sabia do plano dela desde o início e não concordava com isso, e foi por isso que organizei aquela pequena situação com Jared. Era mais do que óbvio que eu queria envergonhar e humilhar Alison, e meus pais realmente não conseguiam entender o porquê, porque obviamente
obviamente eles não achavam que Alison tivesse feito nada de errado. Eles até me disseram que se eu realmente não concordasse com o que Alison estava planejando fazer, então eu deveria ter falado com ela depois de descobrir seus planos de anunciar a gravidez pela confeiteira, confrontá-la e impedir a situação, em vez de tentar me vingar dela por algo tão trivial e insignificante. Então eles finalmente me disseram que por causa do que eu havia feito, convidar Jared para o casamento, levando a um confronto entre os dois, Eric agora estava entrando com o pedido de divórcio. Alison aparentemente havia se esforçado muito para lutar por seu casamento, mas Eric já havia se decidido. E isso não poderia estar acontecendo em pior hora, porque ela estava grávida e agora não tinha ideia do que fazer, então eles vieram até mim e estavam exigindo que eu não apenas pedisse desculpas a Alison, mas também cobrisse todas as despesas do processo de divórcio e suas despesas médicas pelos próximos meses e até depois se necessário. Naturalmente toda a ideia disso era tão absurda que eu comecei a rir porque não conseguia acreditar que meus pais achavam que eu realmente faria isso. Eles pareceram chocados com o fato de eu estar rindo e Alison me disse que estava falando sério. Ela disse que tinha dinheiro para cobrir tudo isso sozinha. Mas por causa do que eu havia feito, essa deveria ser uma punição adequada para mim, já que eu havia sido a responsável por arruinar um casamento feliz. Então parei de rir e disse a ela que não havia arruinado o casamento perfeito de ninguém, porque se o casamento dela realmente tivesse sido perfeito, ela não teria entrado em contato com o ex de vez em quando, mesmo que fosse apenas para saber como ele estava. Ela nem sequer se importaria com ele e não teria nenhum vínculo com ele. Então, se ela realmente quisesse culpar alguém, provavelmente deveria se olhar no espelho em vez de tentar colocar a culpa em mim. Então eu disse a ela que não pagaria nada, porque se realmente estávamos falando de coisas que foram arruinadas, ela havia arruinado meu casamento, ou pelo menos tentado fazer isso. E se eu não tivesse descoberto isso antes, teria sido completamente pega de surpresa e todo o casamento teria sido sobre a gravidez dela. Ela só estava com raiva porque eu a havia superado e exposto todas as suas mentiras ao marido. Meus pais tentaram defendê-la, mas eu disse a eles que ao longo da minha vida eles só achavam que nos haviam tratado igualmente, mas todos que nos conheciam sabiam a verdade. Eles sempre foram tendenciosos em relação a Alison, e mesmo agora eles a estavam encorajando a ser mimada e arrogante, mesmo que ela literalmente tivesse arruinado o próprio casamento. Se estou sendo honesta, meus pais foram parcialmente responsáveis pela queda dela, porque se eles não a tivessem mimado tanto desde criança, ela poderia ter se tornado uma pessoa melhor. Meus pais começaram a brigar comigo depois disso, mas eu disse a eles que não estava interessado em prolongar mais essa discussão, já tínhamos perdido tempo suficiente durante aquela conversa. E agora que eles haviam dito o que tinham a dizer, eu havia dito o que queria e não havia mais nada sobre o que conversar. Eles ainda tentaram falar comigo, mas eu simplesmente não estava interessada. Então eu disse a Jason para lidar com eles e voltei para o meu quarto para poder descansar um pouco porque conversar com minha família era exaustivo. Jason ficou longe dessa discussão porque ele é um pouco impaciente e tenho quase certeza de que minha família e sua audácia o teriam irritado muito mais cedo e ele teria explodido. Então era melhor para ele ficar fora disso por seu próprio bem, porque eu não queria que ele se exaltasse com algo assim. Enfim, depois de um tempo Jason conseguiu fazê-los ir embora ameaçando-os com a polícia, e então ficamos só nós dois. Estou feliz que conseguimos superar isso antes da lua de mel porque agora podemos aproveitá-la plenamente sem nos preocuparmos constantemente com o que meus pais e Alison estão tramando. Atualização 4. Olá, Jason e eu partimos para nossa lua de mel há 3 dias e estamos muito felizes agora. Depois que meus pais e Alison foram embora naquele dia, eles fizeram de tudo para tentar me fazer sentir mal, especialmente Alison. Eles pediram a muitos parentes que estavam do lado deles para me mandar mensagens dizendo que o que eu estava fazendo era incrivelmente errado e que eu não tinha o direito de arruinar a vida de alguém assim, especialmente quando essa pessoa estava prestes a ter um bebê. Honestamente, não entendo por que todos eles estão me culpando, porque no que me diz respeito, sou apenas uma mensageira. Então conversei com Jared sobre isso e nós dois decidimos que era hora de todos descobrirem a verdade. Então ele simplesmente postou as capturas de tela de suas conversas com Alison e isso foi tudo o que foi necessário, já que provou que ela era quem queria manter contato com ele. Depois que ele fez essa postagem, as pessoas começaram a ficar ainda mais bravas comigo, especialmente Alison e meus pais. Eles achavam que eu estava me esforçando para arruinar a reputação dela e alegaram que isso era difamação no seu melhor. Eles até ameaçaram entrar com uma ação judicial por difamação contra mim e Jared, mas realmente não acho que isso vá funcionar porque esta é a verdade e não estamos espalhando mentiras sobre eles. Mais importante ainda, se eles entrarem com uma ação por difamação contra mim, eu simplesmente os processarei por assédio. É olho por olho aqui, certo? E de qualquer forma, acho que Alison deveria se preocupar mais com o processo de divórcio iminente e a batalha pela custódia, porque se eu estivesse no lugar dela não perderia meu tempo tentando arrumar brigas com outras pessoas. Felizmente as pessoas da minha família que sempre estiveram do meu lado me disseram que não manterão mais contato com meus pais ou Alison porque é muito óbvio que eles são o problema aqui. Eles não foram nada além de horríveis comigo o tempo todo. E estou feliz que as pessoas finalmente estejam vendo que tipo de pessoas eles realmente são. Inicialmente eu estava me sentindo meio mal porque a família havia se dividido por causa do que eu fiz, mas agora acho que isso é necessário. Enfim, agora Jason e eu vamos apenas nos concentrar em aproveitar nossa lua de mel porque esse tempo nunca mais voltará para nós, e ao contrário de meus pais e Alison, não temos intenção de deixá-los arruinar nossas vidas. E assim vamos aproveitar ao máximo o tempo que temos aqui, eles não poderão nos incomodar se não deixarmos.